quanto você acha que os DJs são importantes para a história do rádio e para a história da música? Songs that make you go, oh wow. It's an Oh Wow Wednesday. Oh wow. On CBS FM. Broadway, Billy, we don't need to get in a sweat. We just need something we can dance to. Something that might even turn your bunions black and blue. Something gonna make us dance like we haven't got a clue. That's what we came here for, and if we don't get it, we'll be sore. What you gonna do? I'm gonna play this for Officer Megan Ruiz, giving orders and shooting the breeze down at the 6-2 in Brooklyn. Olá para você que se liga no canal Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio. Não tem como falar de rádio sem falar de DJ, você não acha? DJ e rádio são duas partes da mesma coisa. Rádio sem DJ não é rádio, é streaming de música ou qualquer outra coisa parecida com isso. Os DJs são peças fundamentais no rádio há muito tempo atrás e, ao longo de toda essa história, alguns deles se destacaram e revolucionaram o rádio e também a música. O papel do disc jockey é capital dentro da história do rock and roll. Haja visto o próprio nome rock and roll, quem descobriu foi um disc jockey, Alan Freed. E depois também foi um disc jockey em quem acreditou e insistiu em tocar o primeiro disco de Elvis Presley em Memphis. O disco chamava-se That's Alright Mama. E ele loucamente insistia em tocar o disco, o primeiro dia e o segundo, até que a avalanche, as pessoas perguntavam por quê. Portanto, o disc jockey é uma figura assim, capital. Eu acredito que um disco gostado nos Estados Unidos hoje em dia tem que tocar no programa do Wolfman Jack, senão vai ser esquecido fatalmente. Esse cara que você acabou de ver aí falando é o Big Boy, um dos DJs mais importantes da história do rádio no Brasil. Especialmente lá no final da década de 60, início de 70, ele revolucionou o rádio brasileiro, causou transformações incríveis. Nunca mais o rádio foi o mesmo depois que esse cara foi ao ar. E a gente tem até um episódio lá no começo do nosso canal que você pode consultar, onde a gente conta a história do Big Boy, faz uma homenagem à importância que esse cara teve no cenário do rádio brasileiro. Mas ele cita aí uma outra referência que é americana e que também é muito importante em todo esse cenário, que é o Wolfgang Jack. Quem era o Wolfgang Jack? Wolfgang Jack era um DJ americano que nasceu no Brooklyn, Nova York, e tinha um programa de rádio extremamente importante na questão de lançamentos de música. As músicas que tocavam no programa dele viravam sucesso e começavam a ser procuradas nas lojas de disco. O cara tinha uma importância enorme nesse cenário musical. Essa importância, os DJs brasileiros mais importantes e revolucionários também tinham. A gente já vai falar mais sobre isso. Vamos conhecer um pouco do Wolfgang Jack, que foi inclusive uma grande inspiração do próprio Big Boy. XCRB moves up. 9:30 in Los Angeles. This is 50,000 watt clear channel XCRB, Radio North America, Central Studios, Los Angeles, 1090 on your dial. Hey, baby, welcome on in here to the Wolfman Jack Show for a Tuesday night. He rocks in the treetop all the day long, bumping and a bumping and a singing his song. All the little birds. O Wolfgang Jack foi um dos primeiros DJs americanos a introduzir esse estilo mais descontraído de falar, esse estilo malucão, e o que tocava no programa dele virava sucesso. Ele lançou vários cantores e bandas famosas, e o que ele tocava lá no programa dele começava a ser procurado nas lojas de discos. Então se imagina a importância que esse cara tinha no cenário musical, no cenário do rádio lá nos Estados Unidos na década de 60. O Big Boy aqui no Brasil também teve toda essa influência e foi inspirado pelo Wolfgang Jack a fazer toda essa revolução também aqui no rádio brasileiro. Depois do Big Boy, como já dissemos, nunca mais o rádio foi a mesma coisa. Antes o rádio era algo assim, você ouviu, você vai ouvir, e depois deles mudou completamente. Olha só, o Big Boy falando no rádio naquela época, se não tem tudo a ver com Wolfgang Jack. Esse é o som da Mundial, super grande balanço de Big Boy, 10 anos de rock and roll, e aí vem do Harrison Band, 16 pounds.
O Big Boy foi um dos mais importantes DJs da época dele. E importante no cenário musical internacional, inclusive. Eu vou contar um pouco dessa história para você entender melhor. O Big Boy, na verdade, antes de ser DJ, ele era professor de geografia. Você acredita nisso? O cara era professor de geografia de um colégio de aplicação. Newton Alvarenga Duarte, o nome dele. Aí ele começou a fazer rádio, ele desde cedo era deslumbrado por rádio, por rock and roll, vivia atrás de tudo isso e acabou ingressando no rádio, mas continuava trabalhando também como professor. Lá no rádio, claro, já começou de cara a utilizar um pseudônimo, que é o próprio Big Boy. Depois de um tempo, alguns alunos acabaram até desconfiando que ele era o Big Boy porque a voz era parecida, embora na sala de aula, né, os amigos relatam em documentários que foram feitos sobre a história dele, que ele era bastante tímido, retraído, e quando estava no ar você viu aí, era aquela explosão, né, aquela coisa de DJ muito louco fazendo um programa no rádio. E ele era apaixonado por música, tinha coleção de discos e uma série de coisas, acabou depois deixando a sala de aula e se dedicando só ao trabalho como DJ. Agora você pode me perguntar, um cara que veio assim, de uma outra profissão, entrou como DJ e de repente tem influência no cenário musical internacional, como pode acontecer isso? Bom, ele foi para grandes rádios logo cedo, as rádios queriam dar uma mudada, uma repaginada no cenário. Uma das rádios onde ele se destacou muito foi a Rádio Mundial 860 no Rio de Janeiro. Era uma rádio AM, mas era uma rádio que todo mundo ouvia. Conta-se que na hora do rush no Rio de Janeiro, no final da tarde, quando tinha um dos programas do Big Boy no ar, que era das 6 às 7, antes da Voz do Brasil, dava eco no centro do Rio de Janeiro. Os carros parados, já tinha aquele problema de congestionamento. Nessa época, os carros parados todos com o programa da Mundial ligados, as lojas, tudo. Então, era todo mundo ouvindo, né, em lugares diferentes, dava aquele eco de muitas pessoas sintonizando o rádio ao mesmo tempo. O programa dele alcançou uma audiência incrível. Uma vez, depois que ele já tinha, né, um certo reconhecimento, já trabalhava há algum tempo como DJ, ele foi para a Europa e encontrou lá em Paris, num show, né, foi num show do James Brown, e depois nos bastidores ele tentou falar com o James Brown e conseguiu, e surgiu daí uma amizade entre ele e o James Brown. A amizade que chegou ao seguinte ponto: o James Brown gravava vinhetas para ele passar no programa dele, falando, né, recados para os ouvintes do programa do Big Boy. O cara conseguiu ficar amigo de uma grande expressão do rock naquela época. E tem mais, ele foi em Londres, nessa mesma viagem à Europa, foi em Londres e foi na gravadora onde os Beatles gravavam os seus discos, e o Big Boy era um super fã dos Beatles, e lá ele conseguiu falar com o Paul McCartney na gravadora. Paul McCartney estava na gravadora quando ele foi lá e ele conseguiu conversar rapidamente com o Paul McCartney. Daí também surgiu uma rede de contatos que o conectava diretamente aos Beatles. E isso foi tão importante que em 1967 o lançamento do álbum Sgt. Pepper's, considerado o álbum mais importante dos Beatles, aconteceu simultaneamente em Londres e no Rio de Janeiro. Em Londres, né, o disco sendo lançado, executado na íntegra pelas rádios londrinas, e o Big Boy já tinha, né, uma cópia do disco que ele conseguiu através dessas conexões para tocar, e fez o lançamento simultâneo com a Inglaterra, no Brasil, no Rio de Janeiro, no rádio, executando o disco todo. Lançamento simultâneo nessas duas cidades, graças ao Big Boy. E as grandes expressões musicais internacionais valorizavam muito, especialmente as americanas, valorizavam muito o trabalho do Big Boy, porque o Brasil era um mercado importante de disco para eles. No caso dos Estados Unidos, era o segundo maior mercado. Um artista americano da área musical vendia nos Estados Unidos a maior quantidade, e em segundo lugar normalmente era o Brasil. Então era um mercado muito importante, e os DJs da época, como Big Boy, que eram revolucionários, que defendiam os novos estilos, estavam realmente muito sintonizados com essas novidades e conseguiam esses contatos diretos para tocar muita coisa exclusiva. O Big Boy depois ficou muito famoso também por trazer muitas influências da black music americana
para o Brasil. Na Mundial ele tinha programas como Ritmo de Boate, onde tocava as músicas que estavam tocando nas danceterias americanas, com muita influência da black music. E ele também trabalhava em eventos, além do rádio, onde ele tocava também essas músicas e acabou dando um impulsionamento à black music no Brasil também, através de toda essa rede de contatos que ele tinha e da imensa, maciça audiência que o cara tinha na Mundial 860. Depois, o Big Boy foi parar até na televisão com alguns programas e tal, mas ele acabou morrendo cedo, praticamente quase completando 34 anos. Ele teve um problema, morreu de infarto e a partir daí silenciou a voz do grande DJ que o Brasil teve na década de 60 e 70. Mas nesse período que ele esteve conosco, a revolução foi grande e é sentida até hoje. Somebody just broke into your house and stole your combination microwave oven TV set. And you say you just made love to a girl in a porcupine suit. And she punched 50 holes in your waterbed. And when you tried to repair it, the heater shorted and blew you both downstairs into the couple making love into the apartment. Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show! Realmente, para quem viveu tudo isso, para quem era ouvinte de tudo isso, para quem trabalhou no rádio lá nos anos 80, 70, 80, 90, que pegou uma época assim revolucionária, onde o rádio exercia uma influência marcante no cenário musical, né? É triste ver o que acontece hoje, quase todas as rádios fazendo a mesma coisa, muita gente se baseando em seguir, né, as pesquisas de tendência, o que está acontecendo no cenário, ao invés de pensar um pouco mais em causar modificações, inovações, influências em todo esse cenário. Eu sempre venho defendendo essa inovação, essa sempre foi a minha bandeira desde que eu trabalhava em rádio. Tive muitos problemas até com isso em emissoras onde eu passei, né, por querer implementar inovações que na época às vezes não eram bem compreendidas ou, né, simplesmente as pessoas não queriam essa mudança. Então, fica a sugestão, se você hoje tem acesso, trabalha no cenário do rádio, tem acesso a alguma programação, que tal trazer algumas inovações, que tal a gente proporcionar um novo impulso de modificação das coisas, né? De inovação das coisas. Isso é possível, o rádio vive um momento de transição para outras mídias, com uma série de modificações acontecendo, e quem sabe está aí a oportunidade para operar novas mudanças, como aconteceram lá nos cenários dos anos 70, 80, né? 60 também, começou lá nos anos 60, né? E resultou muita coisa que até hoje influencia o que está acontecendo. O que você pensa sobre isso? Comente aí abaixo, coloque o seu comentário, vai ser muito legal a gente poder compartilhar ideias sobre esses temas, especialmente se você está ligado de alguma forma ao mundo do rádio, mesmo que seja como um ouvinte, como um entusiasta do mundo do rádio, né? Talvez você, como ouvinte, tenha uma opinião muito mais importante, né? Talvez não, com certeza, do que quem está de repente lá atrás de um microfone, ok? Então comente tudo o que você pensa aí, fale livremente, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Obrigado por ter assistido mais um episódio do Radio Waves e até o próximo. Tchau!